Mortal Kombat 2 está entre nós e confesso logo para vocês que me decepcionou bastante. E eu vou mostrar esses detalhes aqui. E você vai entender o porquê Mortal Kombat 2 é um pouco decepcionante. Ele pode ter cometido erros, mas mesmo assim, esse segundo filme é muito superior ao primeiro. E aí pessoal, aqui é o Pedro do Cine Blues e se você gosta do universo cinematográfico e de filmes de terror, você está no lugar certo. E hoje eu quero falar para vocês dos erros que fazem o Mortal Kombat ser decepcionante. Mortal Kombat 2 é a adaptação do game Mortal Kombat, que é um game muito conhecido por todo mundo, um game de luta, famosíssimo, muito famoso mundialmente, é um clássico, todo mundo que gosta de videogame conhece esse jogo. E ele é a continuação também do Mortal Kombat lá de 2021. O que foi decepcionante também. Aqui ele é dirigido pelo Simon Quaid e a história é a mesma para quem conhece o jogo, sabe da história. Tem um torneio de artes marciais que decide o destino da Terra. Tem o deus ancestral Raiden que precisa reunir seus campeões e lutar contra o imperador da Exoterra, Shao Kahn. A primeira decepção já seria no trailer. O trailer me vendeu uma história que seria ali o Johnny Cage o protagonista, que talvez a gente veria uma história de superação de um ator fracassado dando a volta por cima e salvando o mundo e tendo ali um arco de superação emocional e espiritual dentro dele. E a presença do Karl Urban no trailer foi o que me motivou a assistir esse filme achando aí que teria isso que eu falei. Mas ele só tá no filme para fazer piada, que por sinal é bem divertido, não é ruim não, tá? É bem divertido e talvez seja a melhor coisa do filme. Mas não ter ele como protagonista foi uma coisa que me deixou aí bastante decepcionado. Outra coisa foi a falta de profundidade nos personagens. Os personagens aqui eles são muito rasos. Eles simplesmente estão lá só para lutar mesmo e farmar aura e não tem muita motivação. Não tem aprofundamento na relação e não se cria assim nenhuma relação que seja romance ou amizade entre os protagonistas, entre os mocinhos do filme. E quando ocorre a morte de algum deles, eu simplesmente não consigo ali sentir nada. Nem tem importância e nem tem emoção nenhuma. Eu simplesmente vejo e digo, beleza, ok, morreu, ou seja, é um filme meio sem alma. Ele é um filme mais 18 e não apresenta assim nenhum elemento mais 18, tirando as cenas de violência que, por sinal, Terrifier consegue reproduzir cenas bem mais pesadas que aquilo que a gente viu. Eu esperava assim uma coisa visceral e sombria, mas é um filme de comédia, que tem piadas que funcionam, e não sendo hipócrita em nenhum momento, tá? Eu me diverti muito, eu ri muito das piadas, principalmente das cenas do Johnny Cage, que ele consegue ter o timing da piada, mas aí tem um personagem do Kano que toda hora é piada, e às vezes até que funciona. Eu vou dizer assim que eu ri algumas vezes com as piadas do Kano, mas assim, chega momentos que irrita, chega a ser irritante, e você só quer que ele cale a boca. As decisões que os personagens tomam aqui, a virada de chave deles é uma coisa que acontece muito rápido, sem motivação nenhuma. Aliás, o excesso de personagens nesse filme é um problema também, porque tem muitos e alguns deles não trazem nada de relevante para a trama ou para a história andar. E para falar a verdade, a maioria deles é desinteressante. O único que deixa o filme divertido é o Johnny Cage. Pode-se dizer que o Karl Urban carregou o filme nas costas, porque se ele não tivesse, esse filme ia ser sonífero demais. Eu não esperava assim uma história extraordinária em Mortal Kombat. O que eu queria ver era o lado pessoal e relações se formando. Porque a história assim é muito simples, né? É uma coisa bem simples mesmo. Você tem um torneio ali e tem que salvar o mundo. Então, beleza, é uma história feijão com arroz e que funciona. E ver a Kitana como protagonista foi meio decepcionante também. Nada contra a Kitana, é até legal o arco dela no filme. Mas eu queria ver uma volta por cima do Johnny Cage. E uma coisa que eles vacilaram foi não ter se aprofundado na lore do jogo e trazer isso pro filme e enriquecer o universo do filme, né? Eles têm ali na mão o amuleto de Shinnok, que seria importante para o futuro e dá um gancho para a história, mas eles preferem fazer uma cena final de humor e personagens farmando aura. Eu consegui me divertir no filme em alguns momentos, mas no geral eu esperava uma outra coisa e me decepcionei feio. E como nota, eu acho que ele é um 6 de 10, porque ele cumpre a parte dele, ele cumpre ali o que ele promete, ele é divertido e ele tem referências ao jogo e ele não chega a ofender quem é fã do jogo. Então, acho que um 6 de 10 está de bom tamanho aí. Mas e vocês, conseguiram se divertir assistindo Mortal Kombat 2? Sacou as referências do jogo? Comenta aqui embaixo e diz aí o que você achou do filme. E a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima. Valeu!